Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. A sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos a presença da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Quem representa a FESERGS é o seu presidente, Sérgio Arnaud. Quem também tem participação confirmada nessa edição é o Sindicato dos Empregados de Transporte Rodoviário de Carga Seca do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente Paulo Barque traz todas as informações sobre o Sinecarga e temas da área. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas vão ser respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Tassinari. Não esqueça, hoje é dia de Minuto Tributário. O tema a ser abordado pelo especialista André Monticelli é o rascunho para fazer a declaração de imposto de renda. Mas, antes de tudo, é hora de colocar a justiça em foco. Um militar reformado que começou a exercer outra atividade profissional perdeu o direito ao benefício. A decisão é da segunda sessão do TRF da 4ª Região, que desconstituiu acórdão que reformou o militar por invalidez. Ele passou a atuar como advogado. No caso, o ex-militar ajuizou a ação para obter a reforma em decorrência de lesão no joelho, sofrida durante partida de futebol nas dependências do Exército, alegando invalidez para todo e qualquer tipo de serviço, já que não tinha alto grau de instrução, o que não lhe permitiria obter posição no mercado de trabalho se não pudesse contar com boa saúde física. Ainda que o laudo pericial não fosse conclusivo, a terceira turma do TRF-4 concedeu a reforma e a decisão transitou em julgado em 2011. Porém, o ex-militar formou-se em direito e passou a atuar como advogado em 2008. Por essa razão, os procuradores da União demonstraram que houve violação do Estatuto dos Militares, que proíbe ao militar reformado exercer qualquer tipo de trabalho. O TRF-4 afastou a reforma do militar, garantindo a reintegração até sua inscrição nos quadros da OAB. A ação do militar foi clara tentativa de burlar o sistema previdenciário. Ora, a concessão da aposentadoria por invalidez, por si só, inviabiliza o labor para o segurado que obtém o benefício. E, no caso concreto, um dos fundamentos do pedido de invalidez foi de que tinha baixo grau de instrução. Com a conclusão do curso de Direito e o exercício da advocacia, o militar comete fraude e se locupleta, captando ex-colegas militares como clientes. Decisório justo e eficiente do TRF-4. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode interagir conosco enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 99592042 ou então pelo nosso e-mail contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Deixa eu vir para cá para a gente conversar com o doutor Marcelo Tassinari, que está com a gente na manhã desse domingo. Doutor Marcelo, o Josemar, que é nosso telespectador lá de Capão da Canoa. Minha esposa espera 3 meses para receber pensão alimentícia da filha. Na informação do processo, o pai da menina aparece como executado. Isso é normal? Ele mora em outra comarca que não, lá Capão da Canoa. É a dúvida do Josemar. Um bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Nas ações de execução de pensão por morte, o devedor aparece sempre como executado. E a demora, ela deve estar ocorrendo nesse caso, porque como ele mora noutra comarca, ele terá que ser citado por outro juízo, e isso demanda certo tempo, né? Então, enquanto não ocorrer a citação, não vai haver o pagamento da pensão por morte, da pensão alimentícia. Tá certo. Outra questão que chega, final do telefone 7784, a gente sempre lembra, coloque o nome e a cidade onde você está falando. Tenho 47 anos de idade e estou com depressão. Não tenho direito à aposentadoria
tem o IP. Pelo visto, pelas poucas informações que temos, doutor Marcelo, é um servidor público estadual. Bom, o servidor público estadual, assim como qualquer outro trabalhador da iniciativa privada, ele estando acometido de uma doença incapacitante, ele pode requerer junto ao órgão dele o benefício, sim, de licença-saúde ou, então, a aposentadoria por invalidez, né? Basta comprovar que essa depressão lhe causa incapacidade para o trabalho, seja ela temporária, no caso da licença-saúde, seja ela definitiva, no caso da aposentadoria por invalidez. E necessariamente essa segurada, não se identificou, vai ter de passar por uma perícia médica. Exatamente. Vai ter que pegar os seus laudos médicos, né, do seu médico assistente, levar até a perícia médica oficial do Estado, ou se fosse o caso do INSS, onde passaria por uma perícia médica, e é essa perícia que vai constatar se há ou não incapacidade temporária ou permanente. E mais, caso não se conforme com o resultado dessa perícia, pode o servidor ainda ingressar na via judicial e requerer a sua aposentadoria por tempo por invalidez na via judicial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari, que continua conosco na manhã desse domingo para as perguntas, para as dúvidas sobre direito previdenciário. Vamos agora bater um papo com a FESERGS, que está aqui no programa, no nosso Boca no Trombone. Vamos sim. Deixa eu chegar aqui, trabalhar com o Maurício. Presidente Sérgio Arnaud, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Reunião da executiva da Confederação dos Servidores Públicos Brasileiros, realizada lá na CLAT, lá na Colômbia, né? O presidente Arnaud participou, representando a FESERGS e a CSPB. Novidades, o que foi discutido, quais foram as principais pautas? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos os nossos telespectadores. Efetivamente, nós participamos da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais, a CLAT, na sua reunião de final de ano, da sua executiva, a qual nós integramos, lá na Colômbia. Discutimos basicamente a questão da Convenção 151 da OIT, que é exatamente o direito à livre organização sindical e também o direito de negociação coletiva, a regulamentação do direito à negociação coletiva e o direito de greve. Esse é um tema comum a vários países da América Latina e do Caribe, exatamente porque eles vivem uma situação igual ou pior que a nossa aqui no Brasil. Se nós formos levar em consideração que apenas o Uruguai tem disciplinado essa questão de forma legal, o direito à negociação coletiva, e a Argentina em parte, o resto da América e do Caribe, a América Central, a América do Norte, não tem essa questão consubstanciada em dispositivos legais. E aí acontece o que acontece no Brasil. Ou seja, primeiro se faz a greve para depois abrir o processo de negociação, quando exatamente o que deveria ocorrer é o contrário. Primeiro o processo de negociação para depois, se for inviabilizado, partir para a greve. Sim. E presidente Arnaud, pela sua experiência, pelo próprio trato que a CSPB traz desse tema, né, já há tanto tempo em discussão, né, o que está faltando aqui no Brasil? Qual é efetivamente a ação, né, que tem que ser feita para que o governo chancele essas regras que são tão benéficas, né, para os servidores públicos? Exatamente. Nós temos trabalhado nessa questão desde 2010 de forma muito intensa, desde o momento em que o governo brasileiro depositou na OIT, Organização Internacional do Trabalho, e nós estávamos lá na conferência anual, depositou a assinatura subscrevendo a Convenção 151. Desde essa data se abriu um período de um ano para que o país definisse, do ponto de vista legal, as questões necessárias para a implantação da negociação coletiva, do direito à livre organização sindical e o direito de greve. Desde lá nós temos negociado com o governo, sucessivamente, primeiro no governo Lula e posteriormente nos primeiros 4 anos do governo Dilma, e nós não tivemos uma evolução, porque o governo coloca-se numa posição de que quer um consenso em torno da matéria. Pois bem, nós avançamos e chegamos praticamente a um consenso com todas as centrais sindicais. Mas mesmo chegando a esse consenso inicial, o governo não implementou, o governo federal não implementou, e os estados, por sua vez, também se eximem dessa responsabilidade, mantendo tudo como está.
De uma forma geral, é isso que acontece no Brasil. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua com o presidente Arnaud, vamos falar um pouquinho mais ainda sobre as demandas da FESERG. Vamos agora de Sinecarga. Quem está com a gente na manhã desse domingo é o presidente da entidade, o presidente Paulo Barque. Presidente, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. E dentre as anotações que fizemos aqui, né, temos um ponto importante aí, chegando a época de veraneio, né, e início da alta temporada aí para os sindicalizados do Sinecarga poderem aproveitar o seu descanso, né, nas sedes do sindicato. É por aí, esse início de verão, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos colegas de bancada e a todos os telespectadores do nosso programa Boca no Trombone. Chegando agora a essa época de veraneio, queremos aqui ressaltar a todos os nossos telespectadores rodoviários que a colônia de férias na Praia de Cidreira já está aberta, os apartamentos todos eles repintados, conservados para essa temporada a atender todas as famílias rodoviárias. A nossa sede campestre aqui na faixa de Gravataí-Taquara também já abriu já no fim de semana passado a temporada de veraneio, onde as famílias podem passar um domingo, um sábado muito gostoso com a piscina, cancha de futebol, galpão crioulo e as churrasqueiras a uma boa sombra. Queremos também, Paulo Solano, também relembrar aqui que tomem cuidado nas estradas. Agora, nessa época de início de veraneio, início de férias principalmente, sim, as estradas começam a ter mais movimento, mais pessoas que não estão adeptas ao transporte rodoviário, à estrada rodoviária. Então, serve também aqui um alerta de tomarem cuidado na estrada. Lembrando sempre que as multas também aumentaram bastante, já foi assunto aqui do nosso programa, mas que tome principalmente cuidado com as regras de trânsito e os sinais de trânsito. Presidente Paulo Barque, uma dúvida, uma questão até, a gente está convocando, né, o pessoal a acessar aí a praia, né, a sede do Sinecarga. Uma dúvida, como estão as estradas que levam a essas localidades? Como é que está o trajeto até o litoral, né, litoral norte, litoral sul, enfim, essas cercanias aqui da região metropolitana, como esse acesso aí pela 118? A 118 todo mundo conhece, Paulo Solano, está em alguns trechos fazendo a duplicação. Esses trechos que estão ainda em reforma se tornam muito mais perigosos do que quando ela só era duas mãos. Então, é um cuidado muito que os nossos companheiros rodoviários têm que ter. Na questão da praia, Cidreira, Tramandaí, no questão de Cidreira, a RS 40 foi quase ela toda feita a terceira pista. Agora mesmo essa semana estive lá dando os ultimatos na sede da praia e notei que, mesmo aumentando o movimento de veículos, essa estrada hoje, para orgulho nosso, diferente de outros estados do nosso estado, Paulo, ela está em perfeitas condições. Foi recapada e com a terceira pista em quase 80% dela. Boa notícia aí que a gente dá para quem vai acessar o nosso litoral norte. Daqui a pouquinho voltamos com mais FESERGs e Sinecarga aqui no Boca no Trombone. Vamos chegar para o outro lado? Vamos lá. Rapidamente a gente vai encaminhar mais questões que estão chegando pelos nossos canais de interatividade aqui no Boca no Trombone ao nosso consultor previdenciário, ao doutor Luiz Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, outra dúvida que chega do Jorge, gostaria de saber se estão pagando os precatórios estaduais. Quer saber de dinheiro no final do ano aí, doutor Marcelo? Bom, Solano, os precatórios estaduais, eles estão sendo pagos aqueles preferenciais para as pessoas com mais de 60 anos e pessoas com doença grave, os com mais de 60 anos limitados até o valor de 120 salários mínimos, tá? E também estão sendo pagos os precatórios considerados de menor valor, né? Os vencidos de outros exercícios e o a vencer no exercício corrente. Provavelmente, já foi dito por nós, pelo juiz da Central de Precatórios, que o valor dos precatórios de pequeno valor nominal vai ser diminuído para o próximo ano, né, porque ele estima uma redução no valor disponível para pagamento de precatórios para 2015. Então, dessa forma, respondendo ao Jorge, os precatórios que estão sendo pagos são os preferenciais e aqueles considerados de pequeno valor. A grande esperança, né, doutor Marcelo, para o precatorista que nos assiste é que 2015 efetivamente seja um ano onde se consiga pagar
cada vez mais credores, um número maior de precatórios. É o que a gente espera, né? É o que esperamos. Nós precisamos, para isso, mais recursos do governo do estado. Tá certo. Respondida a pergunta, vamos a um curtíssimo intervalo. Logo mais você irá conferir aqui no Boca no Trombone o quadro Minuto Tributário. Boca Ano 25, agora também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone e agora é a hora do espaço de notícias. Vou aqui com meu amigo Marcão para a gente falar sobre a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Passado o pleito eleitoral, a ASSTBM espera que o governador eleito cumpra seu compromisso de diálogo com a categoria e, em breve, chame a entidade para dar início às tratativas necessárias a uma segurança pública de qualidade para o Rio Grande do Sul, que passa pela valorização e um novo plano de carreira para os servidores de nível médio da Brigada Militar. Esse é o recado da ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Agora o espaço dos servidores públicos, aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto é o recadastramento do Sinapers. O sindicato solicita que os associados que ainda não realizaram o recadastramento em 2014 entrem em contato com o Sinapers pelo telefone 51 3211 2212. O segundo assunto é o reembolso de anestesia. O Sinapers encaminha o pedido de reembolso de anestesia via internet para os seus associados. Basta entrar em contato com a Ana pelo fone que está aí na tela da Band. Você precisa ter em mãos o número da guia de autorização, que consta em seu comprovante de assistência médica prestada. O reembolso é parcial, de acordo com o porte anestésico de cada procedimento. Essa foi a informação do Sinapers aqui no Boca no Trombone da Band TV. Dito isso, vamos às novidades do mundo da tributação, com o nosso quadro Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, amigos da Band. Hoje estamos trazendo uma novidade que a Receita Federal lançou agora no início do mês de novembro, que é o rascunho para fazer a declaração do imposto de renda. Vamos explicar. Você entra lá no portal da Receita Federal e lá tem uma janela rascunho Imposto de Renda 2015. Essa janela vai abrir com vários campos para preenchimento. São campos de informações do contribuinte. Data de nascimento, a partir do seu CPF ele puxa algumas informações, mas outras não. Então você vai ter que preencher. E você vai informar então aquelas operações que você realizou durante o ano, rendimentos, pagamentos que você realizou, despesas dedutíveis que são possíveis, dependentes que são possíveis de dedução. Então tu vai lançando tudo nesse rascunho e ao final dele ele te dá o resultado, né? Se você tem imposto de renda a pagar ou a restituir. Então por conta, por meio deste rascunho, o contribuinte pode ir organizando a sua vida para já encaminhar sua declaração de 2015. Tá aí o Minuto Tributário, de 15 em 15 dias você tem as novidades do campo da tributação aqui no Boca no Trombone na TV. Vamos novamente falar com a Federação dos Servidores aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá falar com o presidente Sérgio Arnaud. Presidente Arnaud, as demais deliberações que houveram lá nessa reunião da executiva da Confederação dos Servidores da Latinoamérica, não é? Na CLAT.
Efetivamente, a gente atende às diversas demandas provenientes dos diversos países, assim, questões localizadas, como tivemos questões de relacionamento entre servidores públicos e autoridades do governo do México, da Colômbia, do Peru, do Equador, assim, de vários países. Mas chamou a atenção exatamente uma conferência que foi realizada paralelamente à nossa reunião da executiva, que foi uma conferência sobre o processo de paz na Colômbia, que vive uma realidade de guerra há mais de 50 anos. Uma guerra civil entre diversos grupos armados, ultimamente são só as Farc, os outros grupos abandonaram a luta armada, e está se desenrolando um processo de negociação sobre a paz, que é muito importante para todos os trabalhadores daquele país. Esse processo se desenvolve em Havana, com representantes das vítimas desse processo de guerra e do governo colombiano e também da liderança da guerrilha. Nós estamos e aprovamos uma deliberação requisitando a incorporação nesse processo de negociação do segmento sindical boliviano, que foi duramente atingido nesse processo de guerra com a morte e a execução de milhares de lideranças sindicais daquele país e que, portanto, tem todo o direito de participar desse processo que é tão importante para a normalização da vida daquele país. Foi um momento superior, vamos dizer, do nosso encontro, porque trata exatamente daquela questão que é fundamental para todos nós, vivermos em paz. Talvez nós aqui no Brasil não valorizemos tanto essa questão, porque tradicionalmente temos uma comunidade que vive em paz, temos um país pacificado. Mas quem vive com essa convulsão sabe a necessidade de estabelecer, de voltar a ter paz. Sem dúvida, uma preocupação de cunho social. Muito obrigado, presidente Arnaud, em nome da FESERGS, que esteve hoje aqui no Boca no Trombone na TV. Pequena pausa e já voltamos com mais informações, interatividade e ainda a palavra final do Cinecarga aqui no Boca no Trombone, ano 25, também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais um bloco do Boca no Trombone na manhã desse domingo. Vamos fechar a participação do Cinecarga nessa edição. Uma outra questão também, presidente Paulo Barque, é a seguinte. Para os telespectadores, que estão nos assistindo, melhores horários para fazer o acesso às viagens de final de ano, onde a gente não tenha um congestionamento tão grande, a gente sabe que ele haverá, é impossível a gente fugir de todos a todo momento, mas enfim, qual é a recomendação do sindicato nesse sentido para que os motoristas possam se acautelar e irem no melhor horário? Muito bom, Paulo Solano, esse tema, porque é quase que praticamente impossível tu definir uns horários. Existem os horários que regularmente não há muito caminhão na estrada. Durante o dia, depois das 10 da manhã, até as 16, 17 horas. Durante a noite, evitar o máximo, principalmente saídas da capital ou da cidade circunvizinha da grande capital, após as 18 horas, que é onde os veículos de carga são liberados das empresas para início da viagem. Então é um horário um pouco mais complicado. Muita gente gosta de viajar à noite, ou pouca gente já acho que gosta de viajar à noite, mas ainda tem muita gente que gosta. Sugiro que quem vá, inclusive para o estado de Santa Catarina, ou mude o estado, passe o estado nosso, que viaje a partir das 5, 6 horas da manhã. Por que estou dizendo isso, Paulo? Porque você vai pegar primeiro a nossa autoestrada aqui, que tem uma segurança um pouco melhor, durante ainda o amanhecer,
E quando você cair na 101, onde o movimento é muito maior, você já está com o dia claro e sem medo de ter qualquer outro problema de estrada, principalmente. Tá certo. Boa dica, né? Uma dica para todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado, presidente Paulo Barca. Até os próximos programas. Obrigado. Você percebe que existe uma lacuna entre a teoria oferecida pelos cursos de Direito e a real necessidade do mercado? Pois bem, de olho nisso, nasceu a ideia, logo posta em execução, de oferecer cursos teórico-práticos, objetivos e descomplicados que habilitem para o exercício de atividades específicas do conhecimento jurídico. O nome da instituição de ensino é a Prioritar, que, como precursora no segmento, pretendendo se manter sempre inovadora, e oferece aos profissionais do direito a complementação e o aperfeiçoamento que necessitam e merecem. Mais informações sobre cursos, valores e datas, você confere no site prioritar.com.br. Vamos a mais questões aqui ao nosso consultor previdenciário? Vamos a ela. Questões que chegam pelos nossos canais de interatividade. Fui cobrador de 1991 a 96. Depois, passei a motorista. Estou exercendo esse cargo até hoje. Tenho 44 anos de idade. Quanto tempo falta para me aposentar? É a dúvida, é a pergunta, doutor Marcelo, do Jocely, nosso telespectador lá de Guaíba. Bom, Jocely, você tem a princípio hoje 23 anos de atividade laboral. Se conseguir comprovar 25 anos de exposição a agentes nocivos, especialmente nessa atividade de motorista, você vai conseguir uma aposentadoria completando 25 anos de contribuição, ou seja, daqui a mais ou menos 2 anos, de 2 a 3 anos. Se não conseguir comprovar a exposição a agentes nocivos, precisa completar 35 anos de contribuição. E aí você vai ter que trabalhar com 23 mais uns 12 ou 13 anos até conseguir a sua aposentadoria. Outra questão, doutor Marcelo, do Luiz, nosso telespectador. Estou desempregado, tenho 52 anos de idade e faltam 5 para me aposentar. Posso contribuir mensalmente ou quitar de uma só vez esse tempo pendente? Bom, esse nosso segurado da Previdência, ele tem que começar a recolher mês a mês. E até explico por quê. Não tem vantagem nenhuma ele recolher e ele nem pode fazer esse recolhimento prévio. Porque no meio do caminho ele pode ser acometido de alguma doença que o incapacite e ele pode receber o benefício por incapacidade, seja ele de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e esse tempo em benefício vai contar para a aposentadoria dele. Então ele faz a contribuição mês a mês, se ele não tiver nenhum infortúnio, daqui a 5 anos ele vai se aposentar normalmente. Rapidinho para o final do telefone 5236, trabalho no regime estatutário, posso sacar o fundo de garantia que ficou retido? Fundo de garantia, ele pode ser sacado após 3 anos de inatividade. 3 anos inativo, ou seja, quando você cumprir o estágio probatório no serviço público, você também vai poder sacar o fundo de garantia inativo lá da atividade privada. Muito obrigado, doutor Marcelo. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. É só procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone ano 25, agora também na Band TV.